Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo através do próprio Senhor Jesus Cristo. Ela é a coluna e firmeza da verdade. Ela é a representante de Jesus Cristo na Terra. Terminamos já o estudo sobre a bibliografia de Jesus Cristo e vamos ver agora os atos, o que fizeram aqueles que ficaram aqui na Terra depois da subida de Jesus Cristo até os céus, espalhando seus ensinamentos, espalhando todas as boas novas de salvação. E em nosso último estudo a respeito da Igreja do Senhor, nós vimos ali, irmãos, que jamais em toda a história as portas do inferno não prevaleceram contra a Igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que as portas do inferno já prevaleceu contra tudo quanto é organização religiosa, denominação evangélica, denominação protestante, organização religiosa, religião que for, as portas do inferno sempre prevaleceu. Mas contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno nunca prevaleceu. Nem naquele tempo, nem durante o decorrer dos séculos, nem hoje e nem irá até o dia do arrebatamento. Por que isto? Porque a Igreja ela permanece pura, límpida. Ela tem o Espírito Santo, não é? Que a molda conforme a vontade de Jesus Cristo. Não há como o inferno prevalecer contra o Espírito Santo, não há como. Mas sobre denominações, religiões, cristianismo que não tem o Espírito Santo, as portas do inferno prevalecem. E descobrimos também que a igreja, enxergamos que a igreja é um organismo vivo e não uma instituição religiosa, e segue os ensinos de Jesus Cristo. A Igreja do Senhor nunca tomou poder aqui no mundo, nunca quis poder, riqueza, domínio. Todos que tomaram poder, riqueza, que ficaram prósperos, que receberam toda a boa dádiva deste mundo, que enriqueceram, não foi a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo nunca tomou este poder. A Igreja de Jesus nunca tomou esta linha de pensamento, de crescer em poder, em riqueza, espalhar o Evangelho através do dinheiro. Não. O poder que a igreja recebeu e ela tem até hoje é poder espiritual, jamais material, jamais dinheiro. O poder é espiritual, é poder para expulsar os demônios, curar os paralíticos, curar os cegos, curar os surdos, levantar os enfermos, ressuscitar os mortos. Isto é poder da Igreja do Senhor. Riqueza, status social, linha de pensamento de acordo com o poder do país, da nação. Isso não é a Igreja do Senhor. Isso é organização religiosa, isso é religião. Nunca foi a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Igreja do Senhor é um organismo vivo, são as pessoas que falam, comem, conversam, adoram. São pessoas, são um organismo vivo a igreja. Nunca é a instituição, o nome. Nunca. Então, irmãos, com isso nós estudamos e vimos no nosso primeiro estudo que a vinda de Jesus Cristo a este mundo, ele fundou a sua igreja e não uma religião nem organização religiosa. Jesus Cristo veio cumprir o pacto da lei e fundar o pacto da nova aliança. Ele veio cumprir a lei de Moisés, a lei que ordenava estabelecer para nós a lei da graça. Porque pela lei de Moisés, todos nós, todos sem exceção, todos os homens seriam condenados ao inferno pela lei de Moisés. Por quê? A lei de Moisés não prestava? A lei de Jeová, a lei do nosso Deus não prestava? É claro que prestava. A lei do Senhor é santa, pura, verdadeira, certa. É linda a lei do Senhor, dada lá no Monte Horebe a Moisés e passada para nós. Os 10 mandamentos, todas as instituições e
decretos que estão dentro da lei do Senhor é lindo, é maravilhoso, mas ela é santa, pura, direta, passivo de obediência na hora. Por isso que nós seríamos condenados, porque somos falhos, vendidos, nascidos sob pecado. Seríamos condenados, porque a lei é justa e é santa. E o salário nosso seria o inferno. Por isto que Jesus Cristo veio, pela nossa ineficiência de poder cumprir a lei santa de Deus, Jesus Cristo veio e cumpriu toda a lei. O único homem, o único ser que conseguiu cumprir toda a lei de Moisés, em todas as vírgulas, tio, todas as letras, foi cumprida por Jesus Cristo. Ele é o legislador, aquele que elabora as leis. Por isso, Jesus Cristo pôde mudar o pacto de Deus com o homem. O pacto antes era pela lei de Moisés. Estava escrito na lei de Moisés que se o homem cumprisse todos os mandamentos e andasse pela lei, viveria. Viver para sempre. E se não cumprisse, seja maldito todo aquele que não obedecer o que está escrito no livro da lei. Todos os homens estavam sob maldição, amaldiçoados. Porque Deus queria? Não. Porque o homem não tinha condições, porque o homem é errado por si mesmo. Não consegue fazer as coisas certas. Jesus Cristo veio, cumpriu toda a lei, porque tinha que cumprir, alguém tinha que cumprir a lei. Jesus cumpriu toda a lei, morreu por nós, derramou seu sangue, firmando um novo pacto. O próprio Jesus Cristo mudou a lei para a graça. Ou seja, nós que não poderíamos cumprir a lei, por quê? Porque a lei de Moisés era taxativa e direta. Nós não tínhamos condições de cumpri-la. Por isto que Jesus Cristo, quando estava ensinando aos seus discípulos, ele disse: está escrito na lei, da forma que Moisés mandou, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ou seja, pecou, morreu. Essa era a forma da lei de Deus através de Moisés. E era justo sim, porque se você errasse, você pagava. Por isso, todos nós seríamos condenados ao inferno. Mas agora, com a graça, que é um novo pacto, um novo legislador. Agora não é mais Moisés, não. Agora é Jesus Cristo quem vai elaborar. Jesus Cristo vai receber diretamente de Deus e criar um novo pacto entre Deus e os homens. Acaba a lei. Não é exterminar a lei, é a forma como a lei foi dada a mim. Antes eu não podia cumprir, da forma que Moisés me deu, eu não podia cumprir. Jesus veio, pegou toda esta lei agora, vai resumir ela e vai transformá-la de uma maneira que agora sim eu posso cumprir toda a lei. Como, irmão? Pela graça. Favor imerecido. Ele, Jesus Cristo, pagando por mim. Morreu, perdoou os meus pecados, derramou seu sangue puro, perdoou todos os meus pecados. O que foi que ele fez? Ele pegou toda a lei de Moisés, que agora ele tem autoridade para isso, porque foi o único que cumpriu. Porque o único que poderia executar a lei de Moisés era aquele que cumprisse a lei de Moisés. Nenhum dos homens poderia cumprir a lei de Moisés. Ouviram o que estava escrito? Deus dando ordem para aquele que matasse tinha que morrer. Mas quem é que tinha que executar a sentença de morrer, de matar aquele que matou? Quem poderia executar? Se todos eram pecadores. Só podia executar a lei aquele que cumprisse toda a lei, e ninguém conseguia cumprir. Então estava escrito: aquele que matar tem que morrer. Mas quem era que ia executar isso? Não tinha ninguém. Então ficava sempre devendo a Deus. Porque o que executasse a justiça e matasse aquele que matou, também não podia executar, porque era pecador. Mas Jesus Cristo não.
ele cumpriu toda a lei. E cumprindo a lei, ele pôde modificar. Como é que ele pôde modificar? Parando o pacto com Moisés, parou lá no Monte Horebe, recebeu os 10 mandamentos e deu ao povo, parou isso com Moisés. E agora ele pegou esses 10 mandamentos, pegou a lei de Deus e transformou em 2 únicos mandamentos. Jesus Cristo. O primeiro de todos é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu ser. E somente a Ele servirás, e somente a Deus adorarás, acima de tudo e de todos. E o segundo mandamento é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos, quem cumprir estes 2 mandamentos, cumpriu toda a lei de Moisés, todos os profetas e ensinos, todos os 10 mandamentos, disse Jesus Cristo. Veja agora como ficou. E tem mais. Ele perdoou os meus pecados com sangue puro dele derramado na cruz do Calvário. Já não devo mais pelos pecados. E também colocou dentro de mim o Espírito Santo. Isso tudo, esse conjunto da lei toda transformada em 2, de ter perdoado os pecados todos através do seu sangue limpo na cruz do Calvário, certo? Transformado toda a lei em 2, perdoado todos os pecados, e de ter colocado o Espírito Santo dentro de mim, isto tudo junto se chama graça. E graça significa favor imerecido. Eu não mereço essas coisas que Jesus fez. Eu não mereço, mas Ele fez e me deu. Tome, caminho da salvação. Agora depende de você. Agora a salvação depende de mim. Eu quero ou não? A lei passou, a graça veio. Quem não aceitar isso não tem perdão jamais, nem nesta vida, nem na outra. Quem não aceitar estes favores de Jesus Cristo, não reconhecê-lo como Senhor, não decidir seguir isto que Ele fez por Ele, está completamente fadado ao inferno. Não tem jeito. Porque isto já é graça, já é favor que não merece. Se o camarada ainda não quer, então, me desculpe, vá direto para o inferno, porque não tem jeito. Este é a graça, o novo pacto, uma nova aliança que Jesus Cristo faz entre os homens e Deus. E nós estudamos isso no comecinho do nosso estudo da Igreja do Senhor, conhecendo ela. Aprendemos que a igreja é um organismo vivo e não uma organização, que somos nós, aqueles que decidiram seguir os ensinos de Jesus Cristo. Certo? Bem, agora, já que o povo de Israel falhou em mostrar a lei de Deus para todos os povos da terra e todas as famílias serem abençoadas, o que é que Jesus Cristo faz? Entrega essa tarefa à sua igreja, seus discípulos, seus seguidores. E ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê em mim e de todo o coração será salvo, então poderá ser batizado. E quem não crê em mim e seguir seus próprios caminhos, com certeza será condenado. E todos esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas, curarão os cegos, os aleijados. Sinais seguirão todos aqueles meus seguidores. Israel não conseguiu mostrar a lei de Moisés para o mundo inteiro. Por quê? Porque eles nem conseguiram salvar a si mesmos. Todos eram condenáveis ao inferno, o povo de Israel. Mas agora não. Agora Deus abriu uma porta melhor. Em vez da lei de Moisés, agora é a graça. Agora nós pregamos: arrependei-vos e credes no Evangelho, na graça de Jesus Cristo. Aceite Jesus Cristo como Salvador da sua vida e você terá o direito ao céu. Não por causa de você, não que você seja merecedor, mas porque é um favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele vai dar a mim, desde que eu me disponha a seguir os seus ensinamentos. Também não pode querer a graça de Jesus, favor dele,
as bênçãos dele, ir para o céu e querer o carnaval ao mesmo tempo, que é uma festa dedicada a Satanás? Ou um ou outro, você tem que decidir. E suas decisões definirão o seu futuro. Você vai para o céu se decidir ficar com Jesus. Você vai para o inferno se decidir não seguir, não pegar esse favor que Jesus Cristo lhe deu e deixar dessa história de carnaval. Porque carnaval é do diabo e não lhe leva para Jesus Cristo. Mas se você quer satisfazer os seus desejos, pular, festejar, curtir a vida, que vá. Agora saiba de uma coisa, você está dizendo, eu quero ir para o inferno. Depois, grande mal, as chamas de fogo lá, é para ter a consciência de que poderia ter escolhido ficar com Jesus e preferir o carnaval. Alerta, cuidado, não vale a pena. Prefira Jesus Cristo, prefira o favor dele, fique com ele, se proteja, deixe de ser bobo, deixe de ser marionete de Satanás e vá com Jesus Cristo e seja salvo. Então, irmãos, agora este trabalho foi dado à igreja do Senhor. A igreja do Senhor precisa sair pregando o evangelho, as boas novas de salvação, que Jesus Cristo é o Salvador e que todo aquele que o aceitar entra no novo pacto, a graça, o favor imerecido. Só que também o Senhor disse que os discípulos ficassem na cidade de Jerusalém, para que eles fossem revestidos de poder para poder pregar o evangelho. E eles ficaram na cidade de Jerusalém, e nós aprendemos que no dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu sobre todos eles, dando poder, ousadia. Vimos os discursos de Pedro, né? E vimos também e vamos ver também agora o início mais propriamente dito. Sabemos que Lucas, o evangelista, foi que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Ele é muito doutor, ele era muito erudito, ele escreveu com detalhes. E havia muitas histórias que o Espírito Santo confirmou na vida dele e ele as escreveu para nós. O livro chama-se Atos dos Apóstolos. Foram os primeiros passos da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Depois dos 40 dias que Jesus Cristo passou aqui na terra, ensinando e mostrando tudo que diz respeito, né? Tudo aquilo que diz respeito a como é que se diz? A igreja do Senhor, os últimos ensinos que Jesus Cristo fez aqui na terra, ele subiu ao céu, e subiu ao céu, pediu isso. Lá, os discípulos, antes mesmo do dia de Pentecostes, eles já escolheram um novo apóstolo. Por que um novo apóstolo? Porque nós não vimos que Judas, o traidor, logo após a prisão de Jesus Cristo e sua condenação à morte, ele ficou cheio de remorso, não de arrependimento, mas de remorso. E o remorso fez com que Satanás buzinasse no ouvido dele e ele se enforcou. Entregou sua vida e a perdeu, que Jesus Cristo disse que aquele que tirar a sua vida, perdê-la. Então Judas ali se precipitou e perdeu o seu bispado. Agora os discípulos escolheram um novo para o lugar de Judas e pediu que os irmãos, a igreja, escolhessem duas pessoas que desde o começo, dois homens, não poderia ser mulher, que fique bem claro para todos, eram dois homens. Entre os seguidores havia mulheres, mas para o bispado, para a liderança da igreja, tinha que ser dois homens, não poderia ser mulher. Então isso fica para a meditação de cada um, certo? Se quiser colocar as mulheres como líder, fica a cargo de cada um. Mas nós não saímos da doutrina apostólica, nós não saímos do segmento apostólico que ficou após os ensinos do Senhor Jesus Cristo. E ali a igreja, os irmãos escolheram dois: José, conhecido como filho da consolação, e Matias, que não dão muitas, a Bíblia não dá muita referência sobre eles, dá mais sobre José.
e apresentaram os dois porque os dois estavam com Jesus Cristo desde o começo, não foram escolhidos como apóstolos, mas estavam ali seguindo todos os milagres, por onde Jesus ia, eles estavam junto com os discípulos, seguiram desde o começo, por isso foram colocados ali, ficaram firmes até o fim e ainda estavam ali. Então foi lançado a sorte e a sorte caiu para Matias. E por voto comum, ou seja, todos os 11 apóstolos disseram sim para Matias. E Matias foi acolhido como o 12º apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E com isso formou, completando as 12 tribos de Israel, porque tudo é completo com Deus. Serão 12 apóstolos. E o que acontece depois? Depois vem o Pentecostes ali na cidade de Jerusalém, 50º dia. Mas, antes de estudar sobre o 50º dia, o dia de Pentecostes e de poder, nós vamos também, eu quero dar um detalhe sobre escolhas de ministros para a obra da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque os discípulos apóstolos escolheram Matias. Mas eles oraram antes, ele pediu: Senhor, quem desses dois ficará no lugar de Judas? Então também foi uma escolha do Senhor. Só que o Senhor também escolheu um que não passou pela aprovação dos apóstolos, não passou pela aprovação da igreja, era totalmente da aprovação de Deus. Ele se chama-se Saulo de Tarso, que depois nós conhecemos como Paulo. Na sua caminhada para a cidade de Damasco, para perseguir o povo de Deus, ele tem uma visão do Senhor, e ali ele é escolhido como apóstolo de Deus. E trabalhou mais do que todos os outros apóstolos, escolhido diretamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Uma chamada que nós costumamos dizer que essa é uma chamada de Deus. Porque pastor, irmãos, ou líderes da igreja, pastor da Assembleia de Deus, pastor da Pentecostal, pastor da Batista, pastor da Igreja Mundial, pastor da Igreja Universal, pastor da Igreja de tal, pastor da religião tal, é fácil de ser. Desculpem me dizer, mas hoje em dia é muito fácil ser pastor de denominações evangélicas ou pastor de religiões. Isso é muito fácil. O que não é fácil, irmãos, é ser um pastor de Deus. Aí não é fácil. Lá em Hebreus está escrito: obedeçam os vossos pastores, orando por eles, para que eles não façam o trabalho dele de pastorear gemendo, com sofrimento, porque é muito difícil, irmãos, ser pastor de Deus. Naquele tempo de Hebreus, não tinha denominações, não, era uma igreja só. Por isso que disse, ore pelo seu pastor. Só que diz também, observando a maneira de viver dele. Porque o pastor dando exemplos de Cristo, você pode segui-lo. Mas pastor que não dá exemplo de Cristo, você não é obrigado a segui-lo, porque é um mercenário. Ser pastor de denominação é muito fácil, está ganhando muito bem e vivendo do bem bom hoje. Agora, ser um pastor de Deus não é fácil. É preciso que os irmãos ajudem. E o escritor aos Hebreus disse isso muito bem, ajudando, orando por ele, porque sabe que ele é um verdadeiro homem de Deus. Ele entrega a sua vida na obra. Não é os pastores que nós vemos hoje, não. Há muito engano e falsidade, e a maioria é enganadora. Está até sendo zombado o ministério o ministério pastoral. Está sendo zombado. Já não tem mais aquela moral que tinha anos atrás. Hoje, pastor, quando alguém fala, é sinônimo de ladrão. Rouba dízimo, rouba não sei o quê, de tão assim, desculpe minha palavra, desculhambado, que ficou o ministério pastoral. Por quê? Porque é denominações de todo tipo, é gente de todo jeito, recursos grandes, poder chegando. Infelizmente, está aí o que está. Mas ainda há os verdadeiros pastores de Deus, aqueles que sofrem pela obra, aquele que ajuda o irmãozinho pequeno, que trata ele igual aquele membro que tem poder e riqueza na igreja.
Ele não faz acepção de pessoa, ele não tem grupos, ele não trata seu pastor, não trata seu filho melhor do que trata o outro, o filho do irmão de banca, não. Ele não faz isso. Quando ele faz isso, ele é mercenário. Ele não aprendeu com Cristo. E o que maiores exemplos que nós temos aí dos pastores é isso, mercenário. Por pequenas coisas, viu? Pastores que protegem seus filhos, que cometem pecado, poderia até ser punido e não é punido. Escândalos que acontecem, diversos e diversos escândalos de pastores. Ficou algo muito a desejar nos dias de hoje. Pastor não é mais sinônimo de respeito. Pastor é sinônimo de zombaria. Se alguém vai falar, eles dizem logo, é do pastor, é da igreja do pastor fulano de tal. Vergonhoso. Mas naquele tempo, quando alguém, pastor, queria sair da linha, o apóstolo Paulo mesmo disse, repreendeu Pedro na hora, porque ele era repreensível e repreendeu na frente dos outros, para que os outros tivessem temor. E ele recomendou isso a Timóteo, repreende o presbítero, aquele que tem ação pastoral, na frente dos outros, para que os outros também tenham respeito e temor, e tenham os exemplos de Jesus Cristo, não brinquem não. Hoje é poder político, é poder de dinheiro, é cargos dentro das denominações. A luta é pelo poder. Infelizmente, se desviaram da graça e da simplicidade que há em Cristo Jesus. E aqueles que são verdadeira igreja ficam se afastando. Participam, claro, tem que participar das denominações. Tem que se reunir com os irmãos. Mas não quer nenhum assunto com o ministério não, porque sabe que o ministério é corrompido. Desejos escusos, dividido entre eles mesmos, só aquele grupinho de frente do pastor. Tanta coisa feia executadas por membros, por lideranças, agradando o pastor, às vezes passando a mão por cima de coisas para agradar o pastor, para ter status, para chegar lá. Acha que é só aqui, acha que isso é banal, igual ao povo quando está desprezando o Senhor. Qualquer coisa é qualquer coisa, quero chegar lá na cadeira grande. É assim que dizem, tomada de poder. E a verdadeira igreja está fora disso. Isso é terreno, é animal, é diabólico. Mas a igreja do Senhor não entrou essas coisas. Ela permanece pura, mas nas denominações já entrou tudo isso. As portas do inferno já prevaleceu. E pastor, irmãos, é quem ama, é quem sofre, é quem ajuda, independente de quem seja. Há uns anos atrás nós recebemos uma mensagem do Senhor, quando ainda liderávamos. Tínhamos um grupo de irmãos para liderar e pedimos. Achamos a tarefa difícil, árdua, e pedimos ao Senhor uma palavra, algo que Ele dissesse. Nós sentimos de Deus de abrir a palavra de Deus. E quando abrimos a palavra de Deus, caiu naquele versículo, se eu não me engano, não falha a memória, depois eu vou me lembrar, mas cai em Provérbios. Aquele versículo que diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, dá de comer ao teu gado. Compreendeu o que o pastor é? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. O pastor cuida das pessoas. Então ele tem a obrigação de saber como está cada pessoa. Mas, irmãos, me desculpem dizer, mas numa igreja como a igreja de Ribeirão, não sei se tem a quantidade de membros, vou dar um chute assim de 5.000 membros, sem falar dos congregados. Digamos que tenha 5.000 membros. O pastor de Ribeirão vai ter condições de saber o estado de cada alma dessa? Impossível.
Por isso que o poder não pode ser deixado, a liderança não pode ser deixada na mão de um homem só. O correto, quanto menor o grupo para o pastor liderar, melhor. Por quê? Porque ele vai procurar conhecer o estado de cada ovelha ali. Eu já disse, não pense que uma denominação com a multidão de membros quer dizer que é do Senhor, não, viu? Não quer dizer nada. Ali no meio tem igreja do Senhor, mas a multidão em si não é, não. Porque quanto mais multidão, mais catastroficamente se entra no erro. Quanto menor, melhor para se controlar, melhor para você ter uma visão. Então, o pastor precisa conhecer o estado de cada alma, como está cada irmãozinho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que faça esclarecer isso na mente dos homens que estão na frente. Que isso não é brincadeira, é cuidar de vidas e vidas que são do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos guarde, irmão, que Deus nos proteja. Que não vamos querer pegar uma coisa que a gente não tem condições de dar. 5.000 almas para você cuidar, saber o estado de cada uma delas, é impossível. Por isso que deveria ter vários pastores cuidando de cada grupo com um pastor que seja de Deus, que possa dar o pasto verdejante, a doutrina pura, apostólica, o ensino verdadeiro de Jesus Cristo, para que a alma possa crescer em espírito e em verdade e chegar à estatura de Cristo, como disse Paulo, ser crentes fortes, que possa rebater qualquer investida de Satanás, tanto no ensino quanto nas atitudes. Onde estiver, não se envergonhar do Evangelho e do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e teremos o nosso próximo estudo a respeito dos primeiros movimentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo na Terra. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.